Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu vou iniciar, então, agradecendo o convite, né? Então, agradecer a Raíssa, agradecer a Camila, que me receberam super bem aí, que foi quem me convidaram oficialmente a participar do evento. E o meu papel aqui é muito estimular as pessoas que estão na jornada de iniciar na carreira de ciência de dados. E o nosso tema, então, é como iniciar a jornada de ciência de dados. E para isso, eu fiquei filosofando muito, né? Como que eu vou contar essa história para as pessoas? Como que eu vou fazer essas pessoas entenderem o que é a arte da ciência de dados? E aí eu acho legal que eu gosto de fazer muitas analogias, né? Então eu fiquei refletindo muito sobre isso e a luz veio aí nesse final de semana e eu falei, já sei do que eu vou falar. Então, pensando no tema, né? Como iniciar na jornada de ciência de dados? Primeiro, a gente precisa entender 3 coisas aí. E aí é onde eu começo a minha apresentação. E eu só queria confirmar, eu não sei se estão vendo. Aí, beleza. Então, onde estão vendo na minha tela aqui. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é uma jornada. Segundo, eu preciso entender o que é ciência de dados. E o terceiro, o que é a jornada de ciência de dados para eu poder iniciar, para eu conseguir startar isso daí. Então, pensando nesse sentido, a gente precisa falar sobre o que é uma jornada. E aí a gente vai fazer uma reflexão mesmo. Então, no momento que a gente começa a refletir sobre o que é uma jornada, a gente entende que tudo que é novo é um caminho longo a ser percorrido, em que momentos eu vou me sentir sozinho, em que momentos começam a surgir outros pedaços da estrada, em que momentos eu vou ter ajudas, em que momentos eu vou estar completamente desesperado. E a jornada, a gente tem que entender um fluxo dela, né? Para fazer mais sentido no nosso cérebro de como as coisas funcionam. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando aqui comigo, cara, como é que eu vou contar essa história? E aqui eu quero que vocês comecem a avaliar esse lance também de contar histórias, tá, gente? Que é um dos skills importantes aí para quem mexe com dados, né? E aí, pensando nisso, eu falei, cara, nada melhor do que falar de jornada e deixar claro sobre uma jornada do que fazer analogia do que o Campbell, né, o Joseph Campbell, ensinou para o mundo, né, a filosofia dele sobre a jornada do herói. Então, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Eu vou resumir o conceito da jornada do herói para a gente entender o que é uma jornada. E agora a gente vai refletir um pouco sobre isso. O que é a ideia que o Joseph Campbell colocou aí em questão quando ele começou a fazer esses estudos deles de filosofia, de como se fazer uma narrativa, de como se contar uma história? Ele dividiu a jornada do herói em 3 grandes atos. Então, pensando ali que eu sou um escritor de filme, como que eu conto uma história para o mundo? Então, ele dividiu em 3 grandes atos. E a jornada do herói ficou conhecida como uma central, né? Uma matriz, é um processo, é uma história, é um contexto que me ajuda a entender como funcionam as coisas todas. E aí, isso é muito louco, vale muito a pena a gente ir atrás e entender um pouco mais dessa jornada, porque ela remete muito à nossa vida. Então, a minha vida, a sua vida, é uma jornada do herói, e cada coisa que você vive dentro da sua vida também tem uma jornada do herói. E por isso que é interessante a gente entender que todo processo ele segue algumas etapas que são comuns na maioria das histórias. Por isso que o Joseph Campbell colocou no papel esse racional. Só que, é claro, quando a gente conhece a história, a gente pode mudar a história. Então, a gente vai ver de uma visão ampla o que define uma jornada. E seguindo essa filosofia do Joseph Campbell, que eu admiro muito, a gente vai dividir isso em 3 atos, que são essas 3 cores que estão aqui. No primeiro ato, a ideia principal é que você recebe um chamado, que você está sendo introduzido ao mundo novo. Então, nesse momento, você tem uma consciência limitada de um determinado problema. E, de repente, você recebe um chamado para essa aventura, de começar essa curiosidade de entender esse novo planeta, essa nova situação. E aí, nesse momento, você começa, o segundo passo é esse chamado, e você começa a aumentar essa consciência sobre esse tema, até que você começa a relutar. Ah, não, isso é muito difícil para mim. Ah, não, isso para mim não é para mim, vai dar muito trabalho. E começa a sofrer com aquilo, até que você supera essa relutância
e vai para o segundo ato, onde você se compromete com a mudança, que é o conceito de você cruzar o limiar de um chamado para uma parte mais execução. E aí, nesse momento em que você define, então, cruzar esse limiar, você começa a passar por testes, você começa a ter aliados, você começa a encontrar inimigos. E vai ser um momento sofrido, você decidiu passar esse limiar. Uma coisa importante que eu devo comentar é que quando a gente está nesse quarto passo aqui de superar a relutância, é o momento em que você encontra o seu mentor. Então, ó, o que a gente tem que ter em mente? Eu não vou superar tudo isso sozinho. É normal em todo herói, lembrando que o herói aqui nada mais é do que um personagem. Eu sou um herói, você é um herói, o Carlos é um herói, a Camila é um herói, todo mundo é um herói. Nada mais é do que um personagem que é o protagonista daquela história. E tudo que, se você parar para observar na sua vida, segue esse racional e sempre você teve ali um momento, talvez, de relutância, mas você encontrou alguém que ia te monitorar, que é essa pessoa que te ajudou a superar essa relutância até que você vai para o segundo ato, que é o comprometimento com a mudança, onde você cruza esse limiar e aí você começa a experimentar atos dessa mudança, mas tendo um suporte aí de um mentor, aonde você vai passar por testes, você vai ter provas de fogo, né, que a gente fala, que é o momento em que ele entra na garganta, se a gente for pensar no herói, na ideologia perfeita, na garganta da baleia, que é tudo muito novo, é tudo muito difícil, a gente tá numa caverna e eu não sei me virar daquilo ali, e aí você começa a se preparar para essa grande mudança da qual você aceitou o chamado, a aventura em si, e aí você começa a fazer essa prova, né? Começa a se provar o tempo inteiro, vai sofrer muito no segundo ato, porque é um momento difícil, é um momento de luta, é um momento em que você precisa provar o seu valor, até que você tenta fazer essa mudança, e aí você consegue isso, que é o último ponto ali da recompensa no segundo ato, aonde você, putz, agora sim eu consegui fazer essa mudança, eu tenho a minha recompensa, que pensando quem está entrando no mundo de ciência de dados, sei lá, consegui um emprego na área, estou com aquela recompensa. E aí, na ideia da jornada do herói, você é obrigado a voltar à sua vida normal. E aí é o momento do retorno, que é o terceiro ato, onde você começa a fazer o caminho de volta, mas você reluta isso. Porque eu não quero voltar ao que era antes. Então, imagina lá o Harry Potter é chamado para ser bruxo, ele reluta em ser bruxo, até que ele decide, encontra um mentor, ele decide ir para esse novo universo, aí ele passa por momentos complicadíssimos, ele sofre, ele apanha, ele é tentado a ir para o lado negro da força, até que ele consegue tudo, vira o bruxo. Mano, você acha que ele quer voltar para casa lá dos tios dele? Não quer, então ele reluta com isso, até que não tem opção, ele precisa voltar, e nesse caminho de volta ele começa a perceber que a vida dele não será mais exatamente a mesma, porque com essa conquista que ele teve, ele vai ressurgir, ele vai ser outra pessoa, mesmo que no ambiente, ele é um indivíduo novo, ele vai exercer o papel dele normal de uma forma diferente, e aí é onde ele tem o domínio total daquele problema, daquele lance de ser bruxo. E isso, gente, é uma história, óbvio, que eu estou contando aqui, num conceito de heróis, né? A gente está falando aí do Harry Potter, se você for parar para pensar nos filmes do Rei Leão, todos os filmes, eles seguem uma estrutura semelhante a essa, e uma vez que você conhece essa estrutura, você pode mudar essa estrutura. Então, onde eu quero chegar? A sua jornada, ela vai seguir uma estrutura semelhante a essa, e vai depender de você fazer isso ser mais ou menos doloroso, vai depender de você reagir a essas coisas. E eu estou usando esse racional para a gente conseguir entender mais ou menos qual será o seu processo de se iniciar no mundo de ciência de dados. E uma vez que a gente entendeu que toda jornada nada mais é do que um processo, do que etapas, que vão ter etapas saborosas, assim como vão ter etapas complexas e difíceis. Agora a gente tem que entender, então, o que é ciência de dados
e como que eu poderia traçar a minha jornada dentro desse novo mundo, que aí é um mundo comum para muita gente, mas que para mim é um mundo novo e eu estou sentindo que eu tenho um chamado nesse mundo. Então, para você que está começando nesse universo, é muito importante que a gente entre no próximo tópico, que é entender, pelo menos, o que é ciência de dados como um todo. E sempre que eu começo a filosofar sobre o que é ciência de dados e como ela funciona, eu cheguei num acordo comigo mesma, vendo o comportamento dos meus alunos, vendo comportamentos de pessoas que estão querendo ingressar na área, de que é importante entender o fluxo de como as coisas funcionam em ciência de dados. E aí eu uso um material, sempre, todas as minhas aulas eu uso esse mesmo material, contando como a ciência de dados pode ser vista em 7 passos, aonde esses 7 passos da ciência de dados, eles nada mais são do que um resumo do que seria um processo dentro de ciência de dados. E eu vou detalhar cada um deles para deixar vocês confortáveis de entenderem como é o nosso dia a dia de trabalho e para mostrar os esforços que temos aqui dentro. Primeira coisa que sempre a gente tem que ter em mente quando a gente está trabalhando em dados é que eu preciso entender o contexto do qual eu estou inserido e entender o problema de negócio do qual eu quero trabalhar, do qual eu quero fazer aquela coisa funcionar. E aí, nesse momento, a gente está falando do primeiro ponto, que é definir bem o meu problema de negócio, entender bem o meu contexto e saber, nesse momento, eu preciso saber fazer perguntas e ter em mente de que eu não trabalharei sozinho, de que eu estou falando de vários personagens ali dentro. Então, uma pessoa da área de negócio, que é o real dono do problema, quem tem o desafio, esse cara que vai me ajudar para que eu consiga entender bem e definir bem claramente qual é o meu problema de negócio. Feito isso, entendi esse contexto, perguntei tudo que eu precisava, a forma como aquilo vai ser usado, eu vou para a etapa de adquirir dados. E aí, nesse momento que eu vou adquirir dados, para nossa frustração em alguns cenários, principalmente para quem está começando na carreira, os dados não estão prontos do jeito que eu quero. Os dados eles estão em formatos diferentes, em plataformas diferentes, em soluções diferentes, em ferramentas diferentes, cada um de um jeito, de uma estrutura. E aí chega um momento que eu preciso me conectar com esses jeitos, com essas estruturas, para que eu consiga preparar o dado para o formato que é necessário para que eu faça a minha análise. E aí é onde a gente vai para o terceiro passo, que é o que eu chamo ali de preparação de dados, que traduzindo de uma forma mais simples, nada mais é do que criar a famosa ABT. O que é uma ABT? Analytical Base Table. Então, é a minha tabela de análise para que eu consiga fazer o meu próximo passo, que vai ser algo mais sofisticado. Então, até então, eu só ajeitei a casinha para que eu consiga começar a trabalhar e gerar insights. Uma vez que eu tenho essa ABT, eu vou para a próxima etapa, que é o quê? Explorar esse dado dessa ABT, já pensando no meu problema de negócio. E é onde a gente entra, então, na análise exploratória de dados, pensando analiticamente o que eu quero explorar, onde eu quero chegar, o que tem de informação relevante dentro desse contexto do meu problema que foi definido na etapa 1. Feito isso, eu já sei que tipos de problemas técnicos, estatísticos, matemáticos eu vou ter durante a execução da minha solução. E aí eu já vou mais preparado para a próxima etapa, que seria a minha modelagem, que seria eu gerar um relatório, que seria eu expor algumas coisas para o meu cliente, para o meu consumidor. E aí, nesse momento, é onde eu vou ter que fazer várias coisas de manipulação de dados, que eu vou ter que pensar analiticamente, trará. Feito isso, consegui provar o meu valor, então agora eu vou para a parte de visualização e comunicação. Eu preciso vender o peixe do que eu fiz. E na hora que eu preciso vender o peixe do que eu fiz, eu vou precisar me comunicar. Então, reparem os skills que a gente está falando aqui. E aí, uma vez que compraram a ideia, eu vou para a parte de deploy. O que significa deploy? É colocar em produção. Traduzindo isso, é a mesma coisa que automatizar.
é realmente dar a capacidade para a máquina fazer o que ela foi paga para fazer, lembrando que a máquina nada mais é do que um pau mandado, então eu mandei, aquela máquina obedece, e eu vou automatizar esse pau mandado a fazer o que eu mandei, sem eu ter que falar toda hora, faça, faça, faça. E aí entra nesse momento de automatização. E é claro que uma vez que eu automatizei algo, eu preciso monitorar, não vou deixar aquilo solto, porque nada mais é do que uma máquina que eventualmente eu mesmo posso ter comido alguma bola. Então é importante até eu monitorar para eu verificar se tudo que eu fiz está de forma adequada, e também, uma vez que os dados mudam comportamentos, pode ser que tudo que foi feito precisa ser refeito de tempos em tempos. Esse processo é um resumo, né? Dentro desses 7 passos, existem mais 1 milhão de passos. Então, o primeiro, na verdade, ele pode ser dividido em algumas coisas, o segundo, dividido em vários processos. E isso é importante só para a gente ter uma visão do todo, de como funciona a ciência de dados como um todo. Esse mesmo racional pode ser visto de outra forma, aonde eu tenho lá minhas fontes de dados, então eu entendi bem o problema de negócio, eu tenho as minhas origens de dados que estão vindo de lugares e caminhos diferentes. Eu vou fazer um ETL. O que é um ETL? É extração, transformação e carga, ou seja, eu vou manipular meu dado para eu ser capaz de chegar na ABT, que é a Analytical Base Table, que é a tabela que vai me permitir fazer a minha etapa lá de modelagem que a gente comentou, para que depois que eu comunique, que eu vendo o peixe, eu seja capaz de colocar isso em produção. E aí a gente está falando de muito parte sistêmica, de operacionalizar tudo aquilo que eu mandei a máquina fazer, que é o meu pau mandado. No momento em que eu vou operacionalizar isso, vai ter que, bom, eu criei um algoritmo, eu criei um racional de execução de resolver um problema. Para esse negócio funcionar sozinho, ele precisa receber dado para ele conseguir tomar uma decisão. E aí, nesse momento, é onde entra o quê? A minha produção também envolve a minha parte de manipulação de dados que foi feita, para que depois eu passe no meu algoritmo que eu criei e eu armazene o resultado de saída. Então, aquele mesmo processo vendo numa forma de fluxo. E recentemente eu estava fuçando aí no site de uma empresa que chama Semantics e encontrei esse desenho logo no site deles, que agora eles parecem que tem uma plataforma, achei bem curioso. E, cara, esse desenho representa bem. Agora, observe nisso aqui. Você é novo na área de ciência de dados. De repente, vem um desenho cabuloso como esse. O que a gente está observando ali? Ó? As origens de dados, elas são de vários formatos, tipos, de várias ferramentas diferentes. Até que tudo isso vai para um negócio que a gente está chamando de carga de dados. E aí, se a gente observar, no momento em que a gente está falando de dados, a gente está falando de uma etapa importante, que é ver se eu confio naquele dado, pensar na qualidade daquele dado, pensar na monitoração de onde veio, para onde ele vai, como ele veio. E aí a gente está falando do que a gente chama de linhagem, de catálogo dos meus dados. Para quê? Para que eu seja dono do que eu tenho de informação, para na sequência disso, então dados é o grande rei ali, na sequência disso eu consegui fazer uma visualização, eu consegui criar algoritmos de machine learning para fazer previsões. E aí, nesse momento, eu começo a ter uma lojinha de plugins, eu começo a ter uma lojinha de algoritmos prontos que possam ser consumidos. E aí, nesse momento, a gente começa a perceber, brother, a complexidade do mundo de ciência de dados, ela é muito grande. E aí, o que tem que ficar claro para a gente é que isso não é uma profissão. E aqui é onde eu quero cutucar mais para você que está começando na área. Quando a gente fala de a jornada de ciência de dados, saiba que existem personas e que cada pessoa é responsável por uma coisa dentro do processo de dados. E essas personas têm papéis diferentes. Então, eu posso ter um arquiteto de solução, eu posso ter um engenheiro de dados, um analista de dados, o cara que cria o algoritmo, que é o cientista de dados. Eu tenho aquele que é o analista de negócio, que consegue fazer melhor o relacionamento das coisas. Eu tenho aquela persona que consegue ser o cara que automatiza tudo que o cientista de dados fez. E aí é onde a gente começa a observar que eu estou falando de pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes,
dentro da ciência de dados. E aí é onde agora a gente casa tudo, que é o quê? Como que eu faço a minha jornada de ciência de dados acontecer? E aí eu vou usar como plano de fundo a jornada do herói, que nada mais é do que um fluxo de como as coisas acontecem, principalmente quando a gente é iniciado em alguma coisa nova. E aí eu trouxe uma reflexão importante, que é muito para tirar alguns limitadores que eu observo. Todo mundo que está entrando na área, ele tem uma sede muito grande, e o primeiro passo é te colocar no seu papel. Você é um padawan. Você está iniciando nessa jornada, então você é novo. O primeiro passo de todo padawan deveria ser conhecer o processo de ciência de dados, entender quais são as capacidades e quais são os limitantes. Feito isso, agora você tem que ter encontrado um mentor, alguém que te estimule mais, que te ajude a seguir nesta jornada para você detectar quem vai ser você, qual é a sua persona dentro da ciência de dados. E aí, nesse momento, a gente vai ter caminhos diferentes, do qual a persona que eu escolhi, que foi o que mais me chamou, o meu chamado, é onde eu vou ter que me capacitar. E aí, nesse momento, por exemplo, se você decide ser um arquiteto, você vai ter que saber muito de nuvem, você vai ter que saber muito de infraestrutura, você vai ter que entender muito de integrações. Já se você se identifica mais com engenheiro de dados, você vai precisar entender muito de banco de dados, de APIs, de governança, de monitoramento daquele meu dado. Se você define ser um analista de dados, então você vai precisar entender muito de ETL, que é extração, transformação e carga. Você precisa entender um pipeline de dados para conseguir ajudar na automação daquilo ali. Você precisa se preocupar com o desenvolvimento. Já se você decide ser um cientista de dados, você vai precisar saber muito estatística, vai precisar entender os algoritmos de machine learning e suas nuances, vai precisar entender deep learning para conseguir fazer bem o seu trabalho. Uma vez que você decide, então, ser um analista de negócio, estatística, pelo menos básica, vai ser muito importante para você conseguir tirar proveito daquilo ali. Você precisa saber muito de negócio e de visualização de dados para você conseguir vender uma história e se tornar um Jedi aí pensando em dados. E também a gente não pode esquecer que existe o engenheiro de machine learning, que é o cara que vai te auxiliar na hora de pegar o trabalho lá do cientista de dados, que usou o trabalho do engenheiro de dados, que usou o trabalho do arquiteto, para conseguir operacionalizar, para conseguir colocar o meu modelo em produção, que é o que a gente chama de engenheiro de machine learning, onde ele precisa saber muito de banco de dados, ele precisa conhecer, pelo menos, como funcionam os algoritmos, ele precisa entender de integrações, porque vão ser vários sistemas se comunicando, e ele precisa saber do Machine Learning Ops, que é esse lance de como que eu automatizo um algoritmo que alguém criou. E aqui é onde está minha provocação total, que é o quê? Gente, entrar no mundo de ciência de dados não significa que eu vou trabalhar em todos esses caminhos. Eu tenho que entender aonde está o meu chamado, para que eu possa me especializar em temas. Todo mundo que está começando sofre muito, porque é muita palavrinha, mas repare, no que eu decidir ser bom, eu vou estudar a fundo. Então, é o que a gente fala muito do conhecimento em T, né? Você precisa entender o processo, por isso que eu coloquei todos saindo do mesmo lugar, mas você tem que ser foda em alguma coisa. E esse foda, você tem que entender qual é o seu chamado. O que te dá mais tesão fazer? É ser um arquiteto, é ser um engenheiro de dados, um analista de dados, um cientista de dados. Ou os outros. Só que tenham em mente que isso daqui eu criei baseado nas premissas, nas coisas que eu vejo no mercado, mas isso varia de empresa em empresa, então tem empresas que estruturam de formas diferentes. Por isso é tão importante a gente conhecer o processo, ver formas distintas de se trabalhar com esse processo, ter um mentor para que eu consiga seguir nessa jornada. E aí, só para cutucá-los, eu sou boa no pilar de ciência de dados, que é onde tem a parte da estatística, de machine learning, de deep learning. E eu tenho a minha empresa, né, a SN.Rocks, onde eu tenho cursos específicos para quem quer seguir nessa carreira. E aí, só para vocês terem uma ideia, todos aqui eu coloquei 3 bolinhas, exatamente para não desmotivar, para falar que um é mais ou menos difícil do que o outro, até porque carregaria um pouco do meu viés, que é nesse pilar.
Olha só um curso que eu tenho desenvolvido aqui, que é o Data Science Analytics Transformando o Negócio, que é para quem quer ser cientista de dados. Olha o tanto de caminho que esse cara tem que seguir para ele se tornar um Jedi. Eu estou falando de um curso de 460 horas. Então, saibam que não é do dia para a noite e que eu tenho uma jornada para fazer essas coisas funcionarem. E aí é onde entra, então, o tema final, que é como que é a jornada do cientista de dados no momento em que ele está se iniciando na carreira. Então, primeiro, ele ouve falar sobre ciência de dados, que é um mundo comum. Ele não sabe como aquilo funciona. E aí ele é chamado, ele se sente chamado a entrar naquilo ali, até que ele acha difícil demais, ele recusa esse chamado, até que ele encontra alguém que o encoraja, que é o famoso mentor. E esse mentor dá um suporte para essa pessoa entrar na área, seja um professor, seja um amigo, seja quem for. E aí, nesse momento, ele encontra algum curso, ele encontra algum amigo, ele encontra alguma forma de cruzar o limiar e começar a se aprofundar naquele tema. Nesse momento, o mentor já deve ter ajudado ele a saber qual é o caminho que ele deve seguir para se adentrar e ter domínio do que ele está fazendo. E aí ele começa a simular experimentos controlados, ele começa a se candidatar para vagas específicas, ele vai passar por provas, desafios intensos, até que ele consegue, ele tem a recompensa que é entrar na área. E aí ele tem que voltar para a vida, né? Ele tem que voltar para a vida normal dele, e aí ele se recusa a voltar a uma vida sem dados, porque ele já viveu aquela experiência. Ele já começa a querer tudo que ele faça tenha dados, por quê? Ele entendeu o chamado dele. E aí ele se torna realmente um data-driven, né? Ele começa a entender aquilo e ver o valor daquilo. Então, repare, é muito louco, né? Mas todas as nossas jornadas, todos os nossos desafios, elas estão atreladas a essa jornada do herói. E aqui eu tentei fazer uma jornada específica para quem está ingressando no mundo de ciência de dados. Tenham em mente que para entrar no mundo de ciência de dados, eu não preciso ser somente um cientista de dados. Eu posso ser um engenheiro de dados, eu posso ser um arquiteto, eu posso ser um engenheiro de machine learning, um analista de negócio, eu posso ser um cara de negócio que pensa em dados. Então, é importante ter em mente e não se limitar somente ao racional do cientista de dados, que é aquele cara mais técnico, é o cara que vai criar o algoritmo. Eu posso ser um cara que consome o algoritmo e linka isso com o negócio gerando insights. Eu posso ser quem eu quiser ser. E por isso é importante você entender qual é o seu chamado. E quando a gente fala disso tudo, para eu fechar aqui, é importante a gente ter em mente que eu preciso me preparar, seja com hard skills quanto com soft skills. E quando a gente pensa em hard skills, foi o que eu coloquei anteriormente. Vai depender de qual jornada você quer seguir dentro de ciência de dados. Qual é a persona que você se identifica mais para você se preparar tecnicamente para aquilo. E quando a gente pensa em hard skills, cada um vai ter o seu caminho. Já quando a gente pensa em soft skills, eu trouxe uma coisa meio que para provocar a gente. Quais são os skills que as empresas buscam? E aí eu peguei lá o Fórum do Mundo Econômico, né, onde ele lista alguns tópicos que são importantes para 2025, ou seja, pensando num futuro. E é claro, gente, se a gente está com a ideia de se manter no mercado, eu preciso entender o que o mercado quer. E aí, nessa hora, é importante a gente entender quais são esses skills necessários. E se a gente lê todos esses com bastante atenção, vocês vão perceber que existe um foco grande em resolver problemas. E resolver problema faz parte do mundo de ciência de dados. A ciência de dados serve para resolver problemas de uma forma. E dentro de ciência de dados existem personas. Então, eu preciso ter um skill que é entender o processo todo para que eu tenha caminhos de como resolver problemas. Pensamento crítico. Quem trabalha com dados começa a criar um pensamento crítico muito aflorado. E é o pensamento analítico que te permite isso. E sabe o que é mais legal? Olhem lá. Criatividade, originalidade, iniciativa. São skills que são soft skills, que são muito importantes para o mercado como um todo e que não será diferente para o mundo de ciência de dados.
Criatividade é quem rege o nosso trabalho. A gente chama de ciência de dados e todo mundo pensa que é uma ciência 100% exata, que tudo vai ser justificado matematicamente. Não é assim que as coisas funcionam no nosso mundo. A criatividade é quem rege boa parte da nossa atividade. Na minha cabeça, a ciência de dados é uma arte. E eu preciso literalmente ser um artista. Todas as profissões são assim, se você se romantiza com ela, se você entende a essência dela. Então, reparem que são coisas importantes e são coisas que eu devo treinar. Adriana, mas eu posso ser criativo? Não, eu não me sinto criativo. Claro, tudo você consegue trabalhar. E aí, criatividade é algo, primeiro, começa a deixar seu cérebro mais livre para pensar fora da caixa. Segundo, tenha insumos, porque o que é a criatividade? Nada mais é do que a junção de coisas originais para criar uma terceira coisa. E nesse momento, a criatividade é quem pensa nessa junção e a inovação é a execução dessa criatividade. Então, todos esses tópicos, pensando em soft skills, são muito importantes. Agora, tem uma coisa que também é mega importante para a gente conseguir fazer a roda da ciência de dados girar, que é o quê? Comunicação. Eu preciso me relacionar com pessoas, porque todos aqueles cargos, todas aquelas personas que eu listei, a preocupação mais importante de todas deve ser o quê? Negócio. Negócio, negócio, negócio e mais negócio. Se eu não sei o porquê e o para quê, você vai se tornar um apertador de botão e aí foge a filosofia das máquinas, porque apertar um botão uma máquina faz, não precisa do seu cérebro. Por isso é tão importante que você entenda o objetivo de negócio daquilo, seja você qualquer uma daquelas personas. Então, negócio eu coloquei em específico lá no analista de negócio, mas saiba que um cientista de dados ele tem que entender o negócio, que um engenheiro de dados tem que entender o negócio, que o arquiteto tem que entender o negócio para criar a melhor solução. Todos têm que perpetuar por quem rege, que é o problema de negócio. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu só tinha 30 minutos, então o meu tempo também não era muito longo. Eu desejo que a força esteja com a gente, porque é uma jornada complexa. Vocês viram que existem muitos caminhos e que eu tenho que sentir qual é o meu chamado para eu conseguir me adentrar em uma dessas áreas. E eu deixo aqui os meus contatos. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só navegar lá no meu site. No meu LinkedIn eu posto várias coisas também. E no meu site tem vários materiais que podem te ajudar a iniciar nessa jornada aí de ciência de dados. E lembrem da mensagem principal que eu queria passar, é que ciência de dados é uma arte que envolve personas diferentes, ou seja, jornadas diferentes para onde o seu chamado está te chamando. Então, eu espero que você tenha gostado, que a força esteja com a gente, porque se é difícil para quem está começando, também é difícil para quem está lá no meio, porque a jornada ela perpetua o tempo inteiro. Muito obrigada, espero que vocês tenham se divertido e a gente se vê numa próxima. E aproveitem o evento que tem várias coisas muito legais.